Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício. O princípio de Avogadro estabelece que gases quaisquer, ocupando o mesmo volume, nas mesmas condições de temperatura e pressão, contêm o mesmo número de moléculas. Então, as três variáveis dos gases, a gente já tem essa noção do que é tratado. Então ele fala aqui, ó, considere volumes iguais de... Então, temos esses gases, monóxido de carbono, CO, dióxido de carbono, CO2. Esse aqui é o eteno, C2H4, e gás hidrogênio. Todos a mesma temperatura e pressão. Pergunta-se, em quais há maior número de átomos de A, oxigênio, B, carbono, C, hidrogênio? Bom, pessoal, dá para fazer uma coisa bem simples aqui, e rápida e direta. Primeiramente, lembra que a gente sempre a linha que eu estou falando, sempre em questão de mols, a quantidade de moléculas, a quantidade de átomos. Só que aqui, pessoal, vamos fazer uma análise bem mais simples. Já que ele está considerando volumes iguais, todos na mesma temperatura e pressão, então a quantidade de moléculas de cada um serão sempre a mesma. Tá legal? Então vamos fazer esse raciocínio aqui. Eu vou colocar de cores diferentes aqui, ó. CO. Eu tenho carbono, eu vou ter um átomo aqui. E de oxigênio eu terei um átomo. Isso em cada molécula, tá? Se nós tivermos em quantidade de mols, se é um átomo de carbono e um átomo de oxigênio, vou ter um mol de átomo, sempre vou ter 6,02 vezes 10 a 23, que é a minha constante. Lembra que eu fiz essa linha aqui, ó? Um mol de qualquer coisa, seja ela massa atômica ou massa molecular, tem o que aqui, ó? Eu tenho 6,02 vezes 10 elevado a 23, o que? Nesse caso, ele está perguntando o número de átomos. Posso ter átomos, moléculas, seja quanto for. E qualquer gás na CNTP ocupa 22,4. É muito importante a gente entender essa linha. Não é decorar, é entender. Tá legal? Então, no monóxido de carbono, então, ó, eu tenho um átomo de carbono e um átomo de oxigênio. Vamos fazer de outra cor. CO2. Carbonos, quantos átomos eu tenho? Eu tenho um átomo. Aqui, pessoal, no oxigênio, eu vou ter quantos átomos de oxigênio? Opa, apesar de que eu coloquei ali, não é, né? Só oxigênio. Oxigênio, eu tenho quantos átomos? Eu não vou ter dois átomos. Aquele 2 pequenininho ali significa atomicidade. Próximo. C2H4. Nós temos que ver, ó, quantidade de carbonos. Quanto nós temos? Nós temos dois átomos deles. Hidrogênio, nós temos 4 átomos. E, por último, gás hidrogênio. Hidrogênio, eu tenho 2 átomos. Somente isso. Eis a pergunta. Em quais há maior número de átomos de oxigênio? A maior quantidade de oxigênio que eu tenho, pessoal, é no meu... Vou até colocar aqui, ó. A. CO2. Então, a maior quantidade de oxigênio que eu tenho é no meu CO2. Dentre os 4 gases. Lembrando, é pelo princípio de Avogadro. Ele está falando que é volume igual, temperatura igual e pressão igual. Então, eu vou ter a mesma quantidade de número de átomos. No caso, moléculas. Aí a gente tem que verificar a fórmula química
E ele está perguntando quantidade de átomos. Você vê que no CO2 a gente tem maior quantidade de oxigênio. Onde que nós temos a maior quantidade de carbono? No C2H4, que é meu eteno. Então eu coloco aqui, ó, C2H4. C, qual é a maior quantidade de hidrogênio que eu tenho? Também vai ser no C2H4. Então nós temos as três respostas aí. Entenderam a analogia que foi feita? Se é sempre nas mesmas condições, a maior quantidade ali de átomos, maior numeração de átomos que eu tiver de um determinado elemento, é a quantidade maior que eu vou ter dele naquela molécula. Tá certo, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o like, compartilha com seus amigos, compartilha com quem está estudando essa matéria. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho que todo vídeo novo que eu postar vocês serão notificados. E se tiverem alguma dúvida ou queira que eu resolva algum exercício específico, é só colocar aí nos comentários, que assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês e faço o vídeo de questão. Tá certo, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!